Tudo bem. Bom, então, boa tarde novamente, né? Eu sou a Bárbara, faço parte aqui da equipe da Matchbox Brasil. Nós somos a empresa parceira da Bosch para fazer esses eventos de Work Like a Bosch esse ano. Então, me autodescrevendo, eu sou uma mulher de cabelos cacheados, né, na altura dos ombros. Estou usando uma blusa verde, estou com um cachecol aqui de estampa de onça e no fundo de tela dá para ver a identidade de Work Like a Bosch. E, bom, só reforçando, essa palestra está sendo gravada conforme o consentimento de todo mundo que está aqui inscrito na trilha, né? Conforme o aviso de privacidade. Então, o link está aqui disponível para quem tiver dúvidas. E quem está aqui com a gente online, né? Fica à vontade quando quiser abrir a câmera, usar também o nosso chat aqui, levantar a mão e falar, então fiquem à vontade também. Bom, a gente está aqui, né, apresentando a Bosch hoje para vocês. Então, como estamos na segunda palestra da trilha, tem gente que estava com a gente na primeira palestra no mês passado, da trilha de engenharia. Então, reforçando, né, que a gente está dando sequência a essa temática. E também a gente tem outras duas temáticas que estão acontecendo, que são sobre negócios e inovação e tecnologia. Então, quem tiver interesse também nessas duas outras temáticas, vocês podem também se inscreverem, tá? No mesmo site que vocês usaram para estar aqui. E aí, na semana que vem, a gente tem uma palestra sobre tecnologia, que também vai acontecer na quarta-feira, nesse horário das 3 horas, tá bom? Bom, pessoal, aqui a gente quer reforçar com vocês, né, sobre como é fazer parte aqui do time da Bosch. Então, quem tem esse interesse, a gente reforça para vocês, né, que a maioria de quem está aqui com a gente é estudante, né, da graduação. Então, durante os estudos, a Bosch tem as oportunidades de menor aprendiz e o programa de estágio. E aí, a gente tem aqui a parte do programa de estágios, né? Então, existem rodadas de inscrições, inclusive até a gente já recebeu algumas dúvidas de vocês. E aí, eu convido o Gustavo Beltramini, né, que é do time de RH da Bosch, ele vai explicar um pouquinho para a gente, né, e também para quem já está participando do processo, como que funciona essas inscrições. Então, para quem tem interesse, para quem também está participando, então aí a gente já vai trazer algumas orientações aqui para vocês, tá bom? Gu, te passo a palavra. Boa, valeu. Oi, gente, sejam bem-vindos, né? A galera que já participou a primeira, sejam bem-vindos de volta. A galera que está aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. Bom, vou fazer minha autodescrição também rapidinho para não tomar muito tempo. Né? Eu sou Gustavo, trabalho na Bosch na área de RH, sou um homem negro, né? Tenho cabelo curto, barba, sempre de barba, então eu falo que nos meus últimos 8 anos nunca tirei, então provavelmente vocês vão me conhecer sempre com barba. Tô com uma blusa de moletom cinza, né? E hoje estou de casa, tô trabalhando de casa. No meu escritório aqui eu tenho um fundo borrado, mas tenho dois violõezinhos ali, e uma guitarra penduradas, que é o que vocês conseguem ver na minha imagem. Bom, vou lá. Vou falar um pouquinho do nosso programa de estágio, das inscrições, de como funcionam os nossos períodos. Rapidamente, gente, nós concentramos todas as nossas entradas de vagas através de programa de estágio, né? Então a gente raramente tem vagas pontuais porque a gente procura essas aberturas para poder usar programas e fazer as entradas maiores. Mas também, por outro lado, né, a gente tem os programas rolando quase mês sim, mês não. Né? Então, acho que vocês veem aí que mal fechou o último, a gente já está abrindo o próximo amanhã, e aí a gente roda mais ou menos desse jeito. Falando um pouquinho do processo, nós tivemos o programa que abriu logo, fechou na verdade no final de setembro, né? Final de agosto, comecinho de setembro, para as entradas ainda desse ano, e esse que abre agora, provavelmente o processo roda para as entradas de janeiro. Então, pode ser que eles aconteçam, entre aspas, simultaneamente, né? E pode ser que um não tenha fechado ainda, por isso que o outro já está aberto. Então, são vagas diferentes e são programas que vão suprir demandas diferentes. Vocês que estão participando devem receber os e-mails das próximas etapas. A gente usa uma plataforma
né, que é o Talent Hub, que é uma plataforma da própria Bosch. A gente já usou uma plataforma externa, já tem um tempo que a gente usa essa plataforma nossa, e a plataforma é responsável também por fazer os avisos. Então, o correto é que vocês recebam as respostas automáticas das etapas, mas também as demandas e as necessidades dos próximos passos do programa, tá? Se vocês tiverem interesse para se inscrever, né, a gente tem um slidezinho aí no nosso site da bosch.com.br, na nossa aba de carreiras, então, né, vocês conseguem ver ali o botãozinho. Aí depois a gente tem as oportunidades, né, um pouquinho do que é também, o porquê a Bosch e tudo mais, a parte de estudantes e graduados. E aí a gente tem tanto o programa de estágio falando um pouquinho de como conhece o programa, mas também de onde estão as nossas vagas. Ali, se vocês olharem, a gente tem dois tipos de vaga, né? Programa de estágio Curitiba, que aí sim são as vagas do programa mesmo, né? Que aí sim englobam muitas, mas a gente também tem vagas pontuais. Eu falei para vocês que a gente evita, mas a gente também não consegue zerar, né? Em alguns casos a gente ainda tem vagas pontuais, que também aparecem lá no nosso site de carreiras. Então acho que no grande é isso, né? Se tiverem dúvidas também mandem no chat, se quiserem se conectar comigo no LinkedIn, fiquem à vontade. Vou mandar meu nomezinho no chat também e a gente pode tirar dúvidas se vocês precisarem. Acho que é isso que eu tinha para falar de estágio. Também não vou tomar demais o tempo da palestra, porque não é o meu objetivo aqui. Valeu, Bá, brigadão, viu? Obrigada, Gu. Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, tá, em relação a essas informações que o Gustavo trouxe, fiquem à vontade para usar o chat também, ou se alguém quiser levantar a mão e fazer uma pergunta enquanto ele está aqui. E caso surjam dúvidas também até o final da palestra, vocês também podem fazer, tá bom? E aí aqui a gente reforça para que vocês acompanhem as redes sociais da Bosch, né, para estarem por dentro dessas comunicações, dessas instruções, tá? Então, a gente tem aqui o site da Bosch.com.br, que é onde o Gustavo falou, né, sobre a gente divulgar lá as oportunidades, né, e as datas do programa, que foi todo o caminho que a gente reforçou aqui na tela anterior. Tem também o canal do LinkedIn da Bosch Brasil, que tem vários conteúdos lá, inclusive vocês podem achar o Gustavo também, o Jairo, enfim, todo o time da Bosch que está aqui. O Facebook, o Instagram e o canal do YouTube, que no YouTube é onde vocês também podem encontrar a gravação dessas palestras que a gente está fazendo, tá? Então também fiquem tranquilos que a gente também vai comunicar para vocês quando a gravação dessa palestra aqui estiver disponível, então vocês vão receber esse aviso também, tá? Antes da gente seguir, o Mário Vitor, como tá aparecendo aqui para mim, tá de Isso. mão levantada. Pode falar, Mário. Eu tenho uma pergunta para o Gustavo. Vamos É, lá, pode falar. eu já me inscrevi, eu acho que, sei lá quantas vezes para o estágio da Bosch, mas eu nunca recebo nenhuma resposta, assim. Meu e-mail tá correto sempre, e nunca recebo, tipo, nenhum feedback ou um não, assim. O que que você acha que pode ser isso e o que que eu preciso para trabalhar na Bosch? Porque, assim, o perfil lá da vaga, eu olho lá e eu tenho as qualificações, Aham. mas o que que eu preciso para realmente conseguir uma vaga na Bosch? Boa, cara, vou te responder rápido também para não tomar muito tempo do Jairo, antes que ele me expulse daqui, tá? É... Mas, basicamente, assim, eu posso até checar, cara. Se você não tá recebendo resposta nenhuma, pode ser algum bug, aí eu já fico com essa missão de dar uma olhada, tá? Porque o correto seria você receber. Até eu falei, tava falando com o pessoal, como a gente trouxe esse sistema para dentro da plataforma, ele automatiza essas respostas e a partir do momento que eu escolho um, ele já deve fazer a negativa para os outros, tá? Então não é também um processo que está manual. E eu checo e mando essa resposta ou para o Jairo ou mando para a Bárbara e a gente chega até você, tá? Um segundo ponto que eu ia te dizer, no fim, assim, tá? Quando eu olho para o todo, eu trago uma experiência minha, tá? Eu fui estagiário em 2014 e eu tentei, acho que umas 5, 6 vezes, até que a última eu falei que não ia tentar mais e tava puto e foi a que deu certo, né? Então, não que eu acho que é um processo comum, mas depois disso eu aconselho a ninguém desistir, no fim. Então, foi meu primeiro aprendizado lá, que eu cheguei num ponto e falei, puta, que saco, né? Faço entrevista desgastante, cansativo e no fim deu certo. Eu acho que além do ponto, né, da gente falar assim, estágio ninguém vai te cobrar a experiência, né, ninguém vai te cobrar é, a parte hard skill que a gente fala, porque é um momento de aprendizado. Então a gente está olhando também para a parte soft, né, do quanto você está trabalhando em equipe, quanto você curte colaborar, quanto você curte aprender, quanto você está compartilhando e participando desses momentos. Não existe uma fórmula, acho que de bolo, mas eu digo que existe um match também, tá?
Então vai muito da área da gestão da vaga e eu acho que isso faz muita diferença. Eu falo que provavelmente se eu tivesse passado nas outras tentativas que eu tive, não tinha dado certo quanto da que eu passei, porque no fim deu certo o match do meu com a gestão, com a vaga que estava aberta. Eu acho que é uma coisa assim, no fim a gente tem bastante candidato, né? Então a gente sabe que a concorrência não é tão baixa, mas eu acho que é tentar sempre, porque no fim o match vai chegar e vai dar, tá? Se eu pudesse te resumir um pouquinho, eu te diria uma coisa dessa. E um outro ponto que eu aconselho normalmente, que eu vejo que funciona bem, é fazer as conexões de LinkedIn. Então, prestou, procurem as pessoas, né? Conecte com as pessoas, tenta mandar mensagem, acho que também não é um problema. E a gente pode se disponibilizar para conversar e, de repente, também conhecer um pouquinho mais do processo e vai atrás das pessoas mesmo, que a gente está para isso, tá? Beleza, obrigado. Imagina. Obrigada, Mário. E aí, reforçando também, pessoal, algumas dúvidas que surgiram, né, em relação à participação nessas trilhas, né, que algumas pessoas perguntaram, participar na trilha vai me ajudar, né, vai me garantir uma oportunidade dentro da Bosch, né? Na verdade, não, isso daqui também é o momento, né, de vocês conhecerem melhor do universo da Bosch, de vocês, inclusive, fazerem esse networking, né, então, o Jairo mesmo, que já é funcionário da empresa, né, já tem bons anos e está aqui para compartilhar com a gente. Então, é esse networking também que vai fortalecendo, né, que vai também trazendo aí um gosto para vocês que têm interesse em desenvolver alguma oportunidade dentro da empresa, vocês já vão conhecendo um pouco mais da cultura, um pouco mais, né, do que a Bosch está fazendo. Então, isso é muito legal também de aproximação, tá bom? E aqui também a gente reforça com vocês esses detalhes que vocês podem tirar de dúvidas, tá bom? Bom, dando continuidade aqui, então não deixem de seguir os canais, tá? Agora vamos para a trilha, né? Que é o que também nos interessa aqui. Bom, então, reforçando, a gente está na segunda palestra de uma rodada de 4 palestras que a gente tem da área de engenharia. Então, a gente teve no mês passado a primeira palestra, que vocês podem encontrar também no canal do YouTube da Bosch. E hoje a gente está dando sequência aí nessa segunda temática. Então, no mês que vem, outubro e em novembro, a gente também vai ter mais 2 eventos. Então, continuem com a gente aqui, tá? Hoje a gente vai falar sobre tendências da indústria 4.0 e quem vai contar para a gente dessa temática hoje é o Jairo Wolff, que já está aqui. Então, Jairo, te passo a palavra. Legal, obrigado, Bárbara. Aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Acho que muitos aqui eu conheço. Para mim é um prazer poder estar aqui. Agradecer a Matchbox, agradecer a todo o grupo de embaixadores da Bosch, porque tudo isso que nós compartilhamos aqui é feito e organizado com muito carinho, com muita organização, pensando muito em vocês. Então, isso é uma iniciativa bem interessante da Bosch no tema de parcerias, no tema de desenvolvimento, o tema para a gente poder compartilhar aquilo que nós vivemos dentro da fábrica, né? E o melhor de tudo isso, né? Nós entendemos que aqueles níveis cognitivos do aprendizado, que é o PBL, PJBL, que muitos de vocês estudam em sala de aula, nós temos um papel bem importante, né? O papel de a gente compartilhar e realmente mostrar aquilo que nós fazemos dentro da organização. Então, a Bosch tem essa característica, tem esse desenvolvimento, é uma referência em vários conceitos e é isso que a gente vai tentar passar para vocês aqui. Então, é um prazer poder estar falando com vocês nesse tema que é tão importante de tendências da indústria 4.0. E vocês verão alguns dos itens que nós, como engenharia, tratamos dentro da Bosch, né? E eu vou trazer exemplos que a gente faz aqui na Bosch Curitiba, Campinas, Sorocaba, Pomerode, mas se a gente for em todas as fábricas Bosch no mundo, são muito similares, porque nós temos uma cultura, um processo, um ecossistema voltado na Bosch que é baseado em tecnologia, é baseado no ser humano, é baseado no desenvolvimento. Então, por favor, passe para mim o slide. Isso, aqui um pouco do que é o Jairo, né? Então, meu nome é Jairo Miller Wolff, eu sou homem, 53 anos, negro, 1,78 m, cabelo curto, cabelo enrolado, estou de camisa preta, estou num fundo, estou na sala de reunião da Bosch. Por que eu escolhi isso, né? A sala de reunião da Bosch? Vocês estão vendo ao fundo algumas mãos, né? E essas mãos
são as mãos dos colaboradores da engenharia, né? Então, eu sou gestor da área de engenharia, e essa mão nós escrevemos a palavra Respect Diversity, ou seja, respeito à diversidade, que é uma das características e é uma das iniciativas que a Bosch trata com muito carinho e muita dedicação naquilo que ela faz no dia a dia. Tá? Minha carreira da Bosch, eu trabalhei na Alemanha 6 anos, trabalhei na Volkswagen. A minha formação, eu sou administrador, engenheiro mecânico, sou mestre na área de materiais, doutor também na área de materiais, e atualmente estou fazendo um pós-doutorado na área de sustentabilidade, com foco em emissões, em todo o conceito de melhoria da qualidade de vida do ser humano. Tá? Alguns hobbies, gosto de futebol, só escolhi o time errado, sou coxa branca. Para quem é de Curitiba aqui, sabe que o coxa não está tão bem, o Atlético está bem melhor que o coxa. Né? Gosto de corrida, então se verem uma foto minha aqui de corrida, faço maratona, então maratonista, gosto de correr bastante, gosto de Jeep, e aqui eu coloquei o Instituto Robert Bosch. Por quê? Porque o Instituto Robert Bosch é algo que me satisfaz. Eu sou voluntariado no Instituto Robert Bosch, para onde a gente compartilha com a sociedade ensinamentos, a gente trabalha, tem um foco muito direcionado com os seres humanos, com as pessoas que estão em torno da nossa fábrica. Então, esse é um legado do Instituto Robert Bosch. E para mim é um prazer imenso poder fazer parte desse programa da Bosch. Tá? As principais características minhas, né? Análise crítica, resiliência, e falando um pouco do que o Mário colocou, né? Eu já estou participando uns 5 ou 6 vezes aí do programa, e tenho muito interesse em participar na Bosch. Continue, porque eu tenho a plena certeza, e falo para vocês, que vale muito a pena. A Bosch é uma empresa diferenciada, uma empresa com bastante foco nas pessoas, foco na tecnologia, foco no desenvolvimento, o suporte para que as pessoas cresçam na sua evolução profissional, é algo assim formidável. Então, a resiliência é algo interessante. Trabalho em time é uma das competências muito fortes, e a cooperação, isso é extremamente espontâneo. Tá? A minha vida profissional na Bosch, a Bárbara falou que eu tenho alguns anos, então eu comecei em 89 na Bosch, tenho 30 anos de Bosch, então é algo que me satisfaz muito eu trabalhar nessa empresa, uma empresa que realmente eu visto a camisa, como eu falei para vocês, estou com a camisa da Bosch, porque é algo que, para quem me conhece aí da sala de aula, eu vou com a camisa da Bosch, porque é o orgulho eu poder demonstrar a empresa que eu participo. Por quê? Porque é muito voltada à área de qualidade, à área tecnológica, e eu entrei nesse processo na área de tecnologia, na área da qualidade, em 89, aí eu comecei a fazer curso técnico, e esse curso técnico me remeteu a aprendizado, e aí eu pedi para ir para a linha de produção, e eu fiquei na linha de manufatura por 3 anos, num processo de aprendizado. Eu passei em toda a linha, desde o início da cadeia produtiva até o final, aprendendo máquina a máquina, os conceitos e me desenvolvendo nesse processo. Aí, depois que eu passei nesses 3 anos, e fui promovido para supervisor de manufatura, e em 97 eu tive uma decisão bem difícil na minha vida, foi eu me desligar da Bosch e ir para um novo desafio profissional, que foi para Volkswagen e Audi, dos quais eu fiquei 4 anos na Alemanha. Então eu recebi essa proposta, uma proposta que naquele momento fazia muito sentido, porque tem alguém falando. Estão me ouvindo bem? Estamos sim, Jairo. E aquele tempo fazia bastante sentido. Senti um cheiro estranho, né? País, né? Acho que depois quando você voltou, já tá dando internet. A gente já vai tentar montar a pessoa. Só um minutinho. Tá bom, tá atrapalhando. Então, como eu estava falando, fazia bastante sentido para a minha vida, para aquilo que eu tinha objetivo de vida, e eu digo para vocês, a primeira dica que eu trago para vocês, pessoal, tem objetivo de vida, tem um alinhamento
O que vocês querem daqui a 5 anos? Né? O que vocês estão buscando profissionalmente? Em qual campo você se enquadra? Em qual campo que você vai se sentir feliz? Não, e não em qual empresa, mas sim em qual atividade. Você, como profissional, vai desenvolver suas atividades e você vai se sentir feliz. Acho que isso é bem importante. Eu tinha isso na minha vida, no meu desenvolvimento, no meu aprendizado, eu fazer um processo de expatriação, de desenvolvimento fora do Brasil. Né? Então, aí eu tomei a decisão de ir para a Volkswagen. E, em 2001, eu tomei uma outra decisão, que foi eu sair da Volkswagen e retornar para a Bosch, onde eu entrei na engenharia de processos, fazendo processos, desenvolvimento de processos, bastante interação com o networking, com outras plantas Bosch. Vários projetos foram trazidos nesse período. Em 2005 eu fui como gestor de manufatura e em 2017 eu vim para a área de engenharia como gestor de engenharia, onde eu estou atualmente, né, liderando grupos de engenheiros, desenvolvimento de testes, com uma interação na América Latina como um todo e com interações fora do Brasil, fora da América Latina, com os processos de engenharia. Pessoal, se tiverem perguntas, por gentileza, podem ir fazendo. Por gentileza, pode passar o próximo slide. E aqui o vídeo Bosch, pessoal. Agora eu vou compartilhar com vocês, para vocês conhecerem um pouco do que é a Bosch, para a gente começar a dar andamento à nossa... Opa, deixa eu só descompartilhar, porque não compartilhei com o som. Beleza, agora vai. Estão vendo o vídeo? Vou comer. Estamos sim. Estão ouvindo também? Também. Vamos conhecer um pouco da Bosch. O que move você? O que move o seu dia a dia? Aqui, o que nos move é paixão, é respeito, inovação e a família. Estamos presentes em 60 países, com 280 fábricas espalhadas ao redor do mundo. Somos mais de 400 mil colaboradores, trabalhando com o propósito de levar ao mercado inovações em mobilidade, tecnologia industrial, bens de consumo, energia e tecnologia predial. Na América Latina, atuamos em 10 países. No Brasil, contamos com 14 localidades e mais de 8.300 colaboradores. E uma parte de toda essa estrutura está aqui. Somos uma parte da divisão Powertrain Solutions, que desenvolve e produz soluções para o sistema a diesel, gasolina e sistemas elétricos, que abastecem os mercados interno e externo. E é nesta área de 589.747 metros quadrados que estamos instalados. Nossos sistemas equipam caminhões, ônibus, maquinários agrícolas, trens, barcos e carros. Uma confiança conquistada pela qualidade e alta tecnologia dos nossos produtos, tanto para multinacionais quanto empresas de menor porte. Desenvolvemos soluções em mobilidade e buscamos constantemente por inovações tecnológicas na Bosch Curitiba. Nossa estratégia também foca o mercado do agronegócio. Por isso estamos expandindo nossa atuação por meio de projetos como o Sistema para as Semeadeiras. Nos laboratórios de engenharia, focamos em pesquisa e desenvolvimento de novas possibilidades para alavancar a eficiência operacional dos clientes, sem deixar de lado o respeito com o meio ambiente. Realizamos ensaios de desempenho, emissões e durabilidade de motores, sistemas de injeção e pós-tratamento, além de testes para combustíveis alternativos. Sempre de olho no futuro. Aqui, o conceito de indústria 4.0 já é realidade. A integração entre tecnologias de automação e pessoas está presente nas linhas de produção. Excelência no que fazemos, sem abrir mão do potencial das pessoas. Nós acreditamos que elas são nosso grande trunfo. Por isso, valorizamos as diferenças. Temos uma política que incentiva a diversidade. Oferecemos oportunidade de carreira em todos os níveis, dentro e fora do país.
Incentivamos os jovens que estão entrando no mercado de trabalho e valorizamos a experiência de quem está há mais tempo na empresa. Somos milhares de identidades. Pessoas que têm paixão pelo que fazem e orgulho do lugar onde trabalham. Melhoramos continuamente e somos reconhecidos como uma das plantas do mundo Bosch com maior engajamento dos colaboradores. Nossa infraestrutura é pensada e cuidada para oferecer conforto e segurança para todos os colaboradores. E essa atenção é dedicada também às famílias, no cuidado com os filhos dos colaboradores, que têm um espaço exclusivo para aprender e brincar, na oferta de vantagens e benefícios e na preocupação com a qualidade de vida. Aqui, as famílias têm sempre portas abertas. Afinal, todos juntos transformamos a Bosch. Respeito com as famílias e com a comunidade local. Por meio do Instituto Robert Bosch, desenvolvemos projetos sociais e promovemos projetos educacionais de profissionalização e formação de jovens. E com as ações de voluntariado, colaboramos com a melhoria da qualidade de vida dessas comunidades. Nós temos compromisso com as pessoas e com o meio ambiente. Nós temos compromisso com a excelência e a inovação. Nós trabalhamos com paixão e respeito. Nós somos diversos. Nós somos Bosch. Bosch, tecnologia para a vida. Estão vendo minha tela, pessoal? Pessoal, eu deixei por último aqui para falar da minha família. Por quê? Porque eu tenho duas famílias, né? Uma, minha família, que aqui vocês estão vendo na foto, minha mãe, que me deu todo o suporte para o meu desenvolvimento, para o meu sonho, que era ser engenheiro, e para minha esposa, também engenheira, e minhas 3 filhas e meu filho. Então, essa é a minha família, que me deu todo o suporte para eu desenvolver minhas atividades diariamente. E a família Bosch, que é algo diferenciado, é algo que dão suporte, a gente trabalha em time, a gente trabalha com foco em desenvolvimento, em tecnologia, em vivências, em parcerias e a gente solucionando atividades para o mercado. E se a gente for ver Indústria 4.0, Indústria 4.0 nada mais é do que tudo isso que eu estou iniciando a falar para vocês, uma conexão desde o início do processo, da entrada do insumo até a saída do produto acabado. Ou seja, você analisar a cadeia produtiva, analisar a cadeia de manufatura, vendo as tendências do mercado, vendo a necessidade do mercado e transformando diversos insumos em um produto na qual vai resolver uma dor do mercado, vai resolver uma necessidade do cliente final. Né? E todo esse processo de transformação são vários conceitos que são analisados em cada etapa, em cada atividade. E vários desperdícios a gente tem, né? E vários processos de transformação. E a indústria 4.0 nada mais é do que você fazer essa conexão desses processos de uma forma ágil, robusta, alavancando os indicadores da melhor forma possível, para atender máxima qualidade, menor custo possível e um tempo de entrega rápido que atenda às necessidades do cliente, com o centro de tudo isso, as pessoas, sempre pensando nas pessoas. Então, isso é a indústria 4.0 na sua essência. E se a gente visualizar, né, que é algo bem importante, para que a gente consiga desenvolver todos esses conceitos, a gente precisa entender as competências, as necessidades das competências que a gente precisa, nós como seres humanos, como profissionais, como engenheiros, como administradores, precisamos ter esse conceito das competências e desenvolvendo essas competências. Sempre pensamento analítico, fazendo análise crítica, né, com aprendizagem ativa, aprendendo, evoluindo continuamente, né, a gente fazendo a melhoria contínua, resoluções de problemas, ou seja, problema é bem-vindo. Temos que evitar os problemas, temos que prevenir os problemas com metodologias,
com ferramentas, com conceitos. A indústria 4.0 é uma ferramenta que vem prevenir problemas, facilitar e agilizar todo esse conceito de problemas, mas os problemas nos ensinam. Nós precisamos aprender com os problemas. Pensamento crítico sempre, né, analisando o que pode ser melhorado continuamente, a criatividade para que a gente consiga aplicar essas ferramentas e consigamos melhorar continuamente, liderança de projetos com foco em melhoria contínua, sempre usando a tecnologia, né? Barreiras devem ser quebradas e precisam sempre ser colocados em primeiro ponto, que a tecnologia é uma ferramenta que auxilia o desenvolvimento da manufatura produtiva. O design tecnológico, sempre melhorando os conceitos desse design, com resiliência. Sem dúvida, a resiliência é extremamente importante. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai ter que fazer 1, 2, 3 vezes até a gente chegar um ponto aceitável no ponto que o cliente está desejando. E sempre com um raciocínio voltado a resoluções que eu preciso resolver. E aqui o papel bem importante do profissional. O profissional é aquele que, diferenciado, né, é aquele que vai avaliar, entender e resolver o problema da melhor forma possível, de uma forma ágil, pensando em tecnologia. Por isso que o foco é tecnologia para a vida, né? Porque a gente tem que estar focando, utilizando a indústria 4.0, as tendências no mercado, para que a gente consiga facilitar cada vez mais a vida do ser humano. E é isso que a gente busca, né? A gente desenvolver produtos, desenvolver soluções que cada vez mais chamem a atenção do mercado consumidor. E nós, como engenheiros, né, nós temos que ter essa visão, temos que ter essa tendência e temos que ter essa percepção para que a gente consiga melhorar continuamente através de ferramentas. E quais ferramentas? Ferramentas da tecnologia, ferramentas dos conceitos. Se a gente analisar lá a indústria 4.0, né, hoje é o que a gente está vivendo no mercado, mas há um tempo histórico a gente analisa lá a indústria, a iniciação da indústria lá em 1784, onde tudo era mecanizado, eu tinha a parte de energia a vapor, eu tinha lá os teares, então essa era o processo de industrialização do momento. Aí passamos por uma segunda onda, que vem a indústria 2.0, que tem uma produção em massa, a caracterização já de montagem, linhas sendo montadas para que eu consiga desenvolver o produto, né? Energia elétrica sendo utilizada de uma forma mais abrangente, e aí vem a indústria 3.0, que está a relação já inicial de computadores sendo colocado na parte de automatizações, colocando robôs e começando a desenvolver os conceitos que hoje a gente está vivendo muito no mercado. Então, se a gente olhar, né, várias empresas, elas estão muito direcionadas à indústria 3.0. Nós temos já automatizações, temos robôs, utilizamos os computadores em nossas linhas produtivas, mas a gente precisa ir para o 4.0. que já é a parte física de todo esse conceito, sistemas, utilizações dos dados, a internet das coisas como uma ferramenta para nos gerir dados e esses dados a gente transformar em informações e essas informações a gente transformar em produto final, né? Então isso é bem interessante nesse conceito. E muitas empresas já estão buscando o 5.0, que na sua essência é o 4.0, voltado às pessoas. Então, essa é a grande diferenciação nesse conceito. E a origem de tudo isso, né? A indústria 4.0 surgiu lá em 2011, na Feira de Hannover, que é a maior feira mecânica desse conceito, pelo governo alemão. Então, o governo alemão queria alavancar a indústria do seu país e ele começou a desenvolver esse conceito e foi a primeira vez que foi tratado esse tema de indústria 4.0, na parte de internet, da parte de conceitos de dados, a utilização física desses dados, esses dados sendo gerados e esses dados sendo transformados em informação.
E para que isso, né? A motivação de todo esse conceito. Porque a motivação está muito voltada à área de tecnologia, da automação, trocando as informações de uma forma bem conjunta e fazendo com que a gente tenha a informação da tecnologia em operações, em pegar esses dados e transformar esses dados através de vários conceitos e várias ferramentas. Então, fazer essa conexão da indústria com a tecnologia, que até então não era feito. Então, se a gente olhar o objetivo, é criar um ecossistema completo, integrado, de todas as empresas, de todos os conceitos, né, desde os seus fornecedores até os seus clientes finais, de uma forma robusta, com o sistema da qualidade integrado, direcionado a conceitos de automações, conceitos de dados, conceitos de gerações de informações, para que consiga se tornar de uma forma ágil e cada vez mais robusta todo esse conceito, pensando na maximização da qualidade e reduções de custos ao longo de todo esse processo. E pensando nisso, foram desenvolvidos vários pilares, né? Pilares como robôs autônomos, vamos colocar processo de robôs autônomos. Por que o homem precisa fazer essa movimentação para eu fazer uma movimentação de um ferramental? Eu não posso ter robôs que possam fazer isso de uma forma autônoma. Então, esse foi um dos pilares. Segunda são simulações. Que tipo de simulações eu posso estar usando? FEM, SolidWorks, CATIA, para que a gente consiga estar desenvolvendo todos esses processos de uma forma bem abrangente dentro das indústrias. Sistemas integrados, ou seja, não trabalhar com sistemas apenas de uma forma, de células unitárias. Eu consiga fazer um processo de manufatura tal qual ele consiga se movimentar, consiga ter um direcionamento e uma dinâmica de forma que um alimente o outro e aqueles dados consigam ser gerados e consigam ser adquiridos e transformados em informações ao longo de todo o processo. Internet das coisas, que seria esse conceito de fazer todo esse processo, e lógico, eu preciso ter a segurança de todos esses dados. Então, preciso conhecer esses dados e preciso tratar, porque se dados, se informações é algo extremamente importante, eu preciso controlar isso, preciso guardar todas essas informações dentro da minha indústria. E tudo isso eu vou utilizar isso de uma forma ágil, robusta e colocando isso em nuvens para que eu consiga ter essas informações à medida que eu necessito. Preciso trabalhar essas informações tão rápida quanto eu necessito esses processos. E esses processos que até então eram processos mecanizados, começaram a mudar e começamos a fazer, por exemplo, a manufatura aditiva, né, impressões 3D, que vão facilitar todo esse conceito para que a gente consiga prototipar dados, informações em produtos, para que eu consiga testar e ver, opa, conseguir fazer um produto adequado. Então, vamos colocar esse produto no mercado, aí sim criando design, criando linhas de produção para que eu consiga reproduzir isso em série. Fazendo uma realidade aumentada, conceitos de realidade aumentada, toda essa parte de segurança, a parte de informações, eu conseguir agilizar de forma bem robusta e bem metodológica todo esse conceito. Lógico, Big Data, que vem com esse conceito de armazenamento de dados, utilizando esses dados como informações e indicadores ao longo de todo o processo. E, como eu falei para vocês, nós temos dois mundos, um mundo industrial, um mundo de TI, um mundo de tecnologia, e eles não tinham conexões muito abrangentes, tinham poucas conexões. E a indústria 4.0 veio para fazer com que esses dois mundos vivam de uma forma bem harmônica, bem robusta dentro de um ecossistema. E a indústria 4.0 é isso, onde eu vou ter segurança de todas as máquinas, just in time, entregar certo no momento certo, para que eu consiga realmente ganhar agilidade ao longo de todo o processo, reduzir desperdícios na cadeia produtiva, aumentar a produtividade, ou seja, fazer mais com menos esforço. O homem sendo o gestor de todo o processo, e não o homem executando atividades acíclicas, atividades repetitivas. Né? O ciclo de vida útil, melhorando todo esse conceito, eficiência energética, controlando eficiência energética, a parte de sustentabilidade tem um foco muito abrangente nesse processo, todo esse processamento de uma forma bem harmônica, eu
ter esse processo bem robusto, né, e guardado, e a hora que eu solicito isso seja devidamente divulgado e transformado naquela minha necessidade em informações, a segurança de todas essas informações, que é extremamente importante ao longo de todo o processo, um network bem definido, com Big Data bem alinhado e fazendo com que a internet das coisas validem todo o conceito industrial dentro do setor e dentro de uma linha de produção. Só se tiverem perguntas, por favor, vão fazendo aí, que senão eu vou falando aqui ao longo de todo o processo. E aqui eu consigo observar uma empresa onde eu tenho plantas diferentes, em diferentes locais, diferentes cidades, diferentes países, onde as informações muitas vezes não são passadas, e temos dificuldades de vários conceitos, onde o ser humano é a pessoa que está fazendo a mentoria e o coaching de todo esse processo. Eu tenho a engenharia, né, como um foco para melhorar a cadeia produtiva de todo esse ecossistema, e a tecnologia sendo utilizada de uma forma nos momentos certos, na hora certa. Então, isso era de uma forma distante, de uma forma não tão abrangente como a gente gostaria e como a gente precisa que isso seja utilizado para que a gente consiga transformar isso na melhor forma possível e o cliente final consiga entender e consiga ter o seu produto da forma certa, conforme a expectativa e a exigência do cliente. Nós estamos vivendo exigências de mercado, estamos passando aí pelo sistema de transformação na mobilidade, focado em leis ambientais para redução de NOx, reduções de emissões de particulados no meio atmosférico, e a gente precisa criar conceitos e criar formas para que a gente consiga atingir essas especificações. Então, tudo isso, né, a tecnologia, tudo isso, a indústria 4.0, vem para facilitar, para que a gente consiga atender essas expectativas e essa exigência do mercado. Ou seja, tornar o mundo mais agradável para que a gente consiga viver. Né? Na sua essência, é isso. E aí eu pergunto, o que é um dado? O que é um dado? Qual a diferença de um dado e informação? O dado, na sua essência, é o suporte para a informação. Então, dado, uma máquina gera inúmeros dados, certo? Mas o dado pode ser quantificado, mas não pode ter qualidade. Eu não consigo analisar esse dado como qualidade. Já uma informação, não. A informação descreve detalhadamente algo que eu queira desenhar, que eu queira especificar, que eu queira engenhar, né? Engenharia é engenhar alguma coisa. Então, informações, na sua essência, eu consigo fazer esse processo. Dados não. Dados são suportes que vão me dar base para que eu consiga tomar uma boa decisão, uma boa informação. Então, essa é a grande diferença de um dado e informação. Então, se a gente olhar aqui, todo esse processo de indústria 4.0, empresas conectadas, empresas gerando todo esse processo, a grande diferença é isso, né? Dados e informações são as novas matérias-primas. Ou seja, eu como engenheiro, eu como gestor, eu preciso adquirir esses dados, adquirir essas informações, ou seja, através dos dados, transformar em informações para que eu consiga, lá no começo, quando eu falei para vocês das competências, análise crítica, os conceitos, para que eu consiga utilizar a melhoria contínua. Então, através desses dados, através dessas informações, eu vou ter essa linha de desenvolvimento de todo esse conceito. Então, uma indústria conectada, uma indústria 4.0, é a indústria que consegue gerar os melhores dados para que a gente consiga transformar em informações. E esse engenheiro vai fazer essa linha de transformação de dados e informações e, na sua essência, transformando em ações para atingir a exigência e a expectativa do cliente final. Então, indústria 4.0, na sua essência, eu tenho robôs, eu tenho uma linha de produção. A 2015 aqui eu consigo visualizar, na sua essência, deixa eu ver só aqui. Isso. Aqui eu consigo, em 2015, uma máquina, onde tem um processo de manufatura, um processo de transformação. Aí a gente vai incorporando robôs, incorporando os IHM, desenvolvimento, para que eu consiga desenvolver
uma linha de manufatura para que eu consiga transformar o produto conforme a necessidade do cliente. E aí, vários itens são questionáveis, né? Isso não é para mim, algumas empresas pensam dessa forma, algumas pessoas que estão executando a atividade pensam dessa forma. O robô tem um problema de manutenção, vou ter que gerenciar esse conceito de manutenção, a tecnologia disso, como que eu vou tratar a tecnologia, como é que eu vou aprender essa forma de gerenciar um equipamento, né? Isso não vai dar certo no Brasil, isso funciona muito bem fora. Aqui no Brasil a gente não tem toda a infraestrutura para atender essas necessidades e eu conseguir suportar esse conceito de indústria 4.0 numa linha de produção, né? Então isso no Brasil vai funcionar daqui a 20, 30, 40 anos. Nós estamos anos aquém de outros países desenvolvidos, né? E no atual momento não podemos investir. Esses são conceitos que a gente pensa, que a gente aplica, né? Uma realidade aumentada, eu não conheço a característica de uma realidade aumentada, para que serve, quais são os benefícios que me traz todo esse conceito. A impressora 3D funciona, mas será que atende a minha expectativa? Deixe a outra empresa utilizar, e aí eu vou conseguir fazer um benchmark, deixa eles desenvolverem essa tecnologia para eu conseguir aplicar esse conceito. E, lógico, tudo isso tem um custo, né? Esse é um custo caro, barato, né? Então, nós costumamos dizer, isso é um investimento. Se a gente olhar para dentro da Bosch, isso é para nós, é a nossa necessidade, nós utilizamos robôs continuamente. Por quê? Porque a nossa tecnologia, nós estamos dentro da nossa estratégia da empresa, tecnologia, a melhor tecnologia, ser um diferencial no mercado voltado a isso. Então, a gente precisa estar buscando esse conceito. Isso dá certo, sim, no Brasil. Aqui na Bosch, nós usamos isso como sendo um desafio e um trabalho contínuo para o nosso aprendizado e melhoria contínua, a gente aplicando essas ferramentas no desenvolvimento, na elaboração de novos projetos. Então, a tecnologia, a indústria 4.0 é uma ferramenta para que os projetos consigam atingir o seu deadline da melhor forma possível, tá? Isso não é daqui a 20 anos, isso já está acontecendo há 20 anos atrás, aqui na Bosch, nós estamos vivendo esse processo. A realidade aumentada nós utilizamos, né? Então, a gente vai falar um pouco de gêmeos digitais, então, que é a parte voltada a esse conceito. Impressora 3D, nós desenvolvemos nossos projetos com essa característica, com esse desenvolvimento, essa aplicabilidade. Então, nós temos uma célula de desenvolvimento de impressora 3D e nós investimos. Por quê? Porque nós sabemos que investindo esse conceito, esse processo, isso não se torna caro, né? A gente vai minimizar todos os impactos de uma cadeia produtiva. Nós vamos tornar a nossa cadeia produtiva mais tecnológica, mais ágil e voltado nas pessoas. Então, a gente investe muito nesse conceito. Isso aqui é uma empresa, né, que a gente olhar, será que isso tem indústria 4.0? Nós temos vários desperdícios de estoque, pessoas trabalhando sem gerenciar todo esse conceito de informações e conceito de dados, esses dados não sendo gerados para que a gente consiga desenvolver e aplicar todos os processos de melhoria ao longo de toda uma cadeia e toda uma cadência. Então, vamos conhecer um pouco a Bosch, né? A Bosch Curitiba aqui, né, é uma dos campos da Bosch. Aqui em Curitiba a gente faz sistema diesel, está direcionado à parte de liberações veiculares, de caminhões, fora de estrada, de tratores, com foco em analisar os sistemas de injeção para que a gente consiga desenvolver da melhor forma possível, né, ou movimentar da melhor forma possível todo o conceito. Então, a gente usa muito isso, né? Quando tem uma ambulância passando, salvando vidas, essa ambulância está atendendo e salvando vidas graças a um produto Bosch que está ali dentro. Então, nós transformamos a sociedade, nós ajudamos a mobilidade, melhorando a qualidade de vida ao longo de todo esse processo. Da mesma forma, a parte de logística, transformações de logística, o conforto das pessoas ao longo de todo o processo de movimentação, toda a parte de plantio no Brasil, então tudo isso
estão os conceitos de sistemas de injeção que nós construímos, nós desenvolvemos e nós projetamos aqui na Bosch. Uma forma do que a gente faz de controle, aqui é um motor veicular, nós instrumentamos, então aqui a gente vê toda a instrumentação com sensores, termopares, para quê? Lembra que eu falei dos dados? Então, esses sensores, esses termopares, eles vão nos dar dados. Esses dados sendo gerados, vamos captar esses dados que o motor está colocando e a gente vai transformar em informação. Para quê? Para os engenheiros analisar essas informações, temperatura, pressão, torque, variações, e aí a gente consiga analisar o nosso produto e melhorar continuamente esse conceito dos produtos nas nossas linhas de produção. E todas essas informações são validadas e são emitidas em tempo real, onde o engenheiro vai acompanhando no seu laptop e tomando decisões e já criando plano de ação de melhorias ao longo de todo o processo. Então, aqui são vários pontos, né, específicos de instrumentação veicular, que a gente chama de sistema embarcado. Nós embarcamos esses sistemas, andamos, né, 500, 1000 quilômetros, acompanhando todo o desenvolvimento do processo, para que a gente pegue esses dados, transformemos esses dados em informações, e aí a gente melhore o nosso processo, nossa parte de engenharia, para que a gente coloque isso para os nossos clientes, as montadoras, e as montadoras consigam colocar os produtos em linha. Então, essas informações todas embarcadas nos dão gráficos como esses aqui, com linhas, com isso aqui que eu falei para vocês, são dados. Esses dados por si só não dizem nada. Esses dados nós temos que transformar em informações, transformar a especificação técnica em características do produto, analisando essas entradas para que a gente consiga tomar decisões aonde a gente vai mexer, como a gente vai mexer e por que a gente vai mexer. Aí é a grande característica do engenheiro, é pegar essas informações, analisar as informações, tratar as informações para que ele consiga transformar isso em ações de engenharia para que consiga melhorar e otimizar a especificação técnica de um produto que está sendo desenvolvido ou de um projeto que está sendo desenvolvido. Aqui, um estudo de aplicação que nós usamos dentro da empresa, que a gente chama de Smart Class. O que é isso, né? É um processo de um óculos virtual, que a gente utiliza esse óculos para que a gente consiga, por exemplo, fazer um processo de manutenção. Nós temos os nossos equipamentos, tecnologias, são montados fora do Brasil, e aí eu tenho um problema de manutenção. Como é que eu vou fazer essa interação? Muitas vezes, os manutentores, né, o fabricante desse equipamento, precisava vir para o Brasil para poder interagir com o equipamento. Com essa tecnologia, a indústria 4.0, ele tem como característica fazer todo esse processo remotamente. Então, agora, a distância não é mais uma barreira. Nós utilizamos esses conceitos para fazer um processo de melhoria. Aqui nós temos o engenheiro utilizando, né, o óculos e outra pessoa interagindo à distância e tomando decisões junto com a pessoa. Olha, executa essa atividade, analise esse componente. Então, isso é muito utilizado em testes de engenharia em áreas de manutenção. Eu vou mostrar um exemplo aqui de um teste de engenharia que a gente faz. Pessoal, enquanto o Jairo vai ajustando aqui a apresentação, tá? Quem tiver dúvidas, podem deixando aqui, tá bom? Então, aqui tem um exemplo de um engenheiro, esse é o engenheiro de Jihlava, da República Tcheca, que estava interagindo conosco. Os equipamentos são muito similares aos equipamentos deles. Então, aqui é uma linha de engenharia tentada de testes que deu problema, e o engenheiro estava interagindo para poder encontrar a melhor especificação técnica para poder ajustar a divergência que estava tendo ao longo do processo. Essa tela aqui ao lado, vocês conseguem visualizar que o engenheiro virtual vai
interagindo, vão aparecendo dados para que ele consiga atualizar. Então, por exemplo, os manuais, equipamentos, qual o caminho que ele deve seguir, o sentido que ele deve seguir, cada característica daquelas informações vão trazendo dados. Olha, não tem um catálogo, então não precisa. O óculos já contempla todos os manuais do equipamento. Então, o engenheiro já vai recebendo as informações e atuando na máquina. E a outra pessoa que está no outro lado vai recebendo também e vai interagindo. Olha, analise esse relé, analise esse encoder, analise esse capacitor. Interaja dessa forma. E aí você vai conseguindo agilizar todo o processo, seja ele de manutenção ou de engenharia, para que a gente consiga maximizar toda a cadência do processo. E aqui todas as ferramentas ao longo de toda essa aplicabilidade. Legal? Pessoal, agora a gente vai fazer um tour no laboratório com esse óculos. Então, a gente vai mostrar esse óculos na prática para vocês e vão conhecer um pouco do nosso laboratório de engenharia para vocês verem um pouco do que a gente está falando de indústria 4.0, de automações e de todos esses conceitos. Legal? Então, vamos Jairo, lá. só um aviso, tá? O pessoal tá deixando umas perguntas aqui, então acho que depois da apresentação do laboratório a gente pode responder, né? Se quiser colocar agora, depois já Legal. A gente tem uma listinha aqui de perguntas, tá? Então, eu vou falando aqui para vocês, e aí, quem tiver também outras dúvidas, vão registrando aqui no chat. É só me confirmar, você tá me ouvindo, né? Perfeito. Muito bom. O Jairo está se preparando aí para fazer a apresentação para a gente do laboratório, tá? Eu vou aproveitar a pergunta da Andrea, tá, gente? Que está mais contextualizada com o momento, e daí as outras que vocês fizeram a gente vai encaixando depois. Então, a Andrea perguntou, Jairo, se essa tecnologia chegaria também para receber os materiais da manutenção e até para a organização de estoque de peças. Não sei se agora o Jairo consegue, né? Ou se a gente perdeu ele. Mas, enfim. Tudo ao vivo, gente. Daqui a pouquinho ele aparece aqui, tá? Oi, Bom, vocês estão ouvindo? Isso, agora sim. Estão me ouvindo? Tá. Sim, Então eu estou estamos falando sim. o seguinte, que vocês estão vendo também? Não, a gente está Estão vendo vendo também? a sua tela do computador, né? A sua Não, câmera do agora, computador. tá, agora você tem que, acho que colocar, Fabiano, por favor, coloca Ah, tá a bom. tela do óculos, aqui, acho que eu vou colocar no do Fabiano agora, por favor. Tá aqui o Fabiano. Ele como apresentador. Boa, isso. Tá apresentando a tela Estão pra vendo agora? gente. Agora a Estão vendo gente a tá porta vendo. de entrada? Tá. Tá Então, essa aqui é a carregando um porta de entrada. pouquinho. É. Tá? Tá bom. Só dá uns minutinhos porque tá carregando a imagem dele. Então, Isso, agora sim, vou agora deu certo. beleza. Então, estão vendo aqui a porta de entrada, né? Então, eu estava respondendo o seguinte, né? Que sim, a gente utiliza isso como ferramentas para gerenciar todo o processo de peças de reposição, gerenciar estoque, gerenciar toda a cadeia produtiva, e organizamos também todo o processo de estoques intermediários da linha de produção, da linha de manufatura, através dessa ferramenta. Perfeito, Vocês estão obrigada. conseguindo ver aqui o laboratório, o fundo escrito ETC? Não, ainda não. Deu uma travada no óculos. O Fabiano tá falando aqui que acha melhor mostrar pelo celular. Ele deu uma... Oi, pessoal, tudo bem? Ele deu uma travada por causa de um sinalzinho de internet. Aí, para conectar o óculos de novo, vai demorar um tempinho. Talvez é melhor mostrar pelo celular. Mas eu acho que deu para ver Isso, como agora o a óculos gente tá funciona, conseguindo ver a tela, isso. A tela do Jairo. Do Do celular, seu né? celular, isso, tá aparecendo. Então, vocês estão vendo eu com óculos, então? Sim. Então,
Ô, Bárbara, Esse é o óculos que a gente coloca está ele em utilizando. destaque. Bárbara, coloca o Jair em destaque. Isso. Porque é isso. Beleza. Agora sim, Jairo. Você tá grandão na tela. Estou com óculos aqui, estou olhando, tá? Então vou tirar. Vou pelo celular, então. Tá? Beleza. Então, pessoal, mais perguntas? A gente tem outras perguntas aqui, tá? Mas sobre essa tecnologia do óculos, por enquanto, foi só a da Andrea. Tá E a bom. Bárbara fez uma pergunta de como é realizada a gestão da informação na engenharia da Bosch. Gestão de informação da engenharia da Bosch. Tá. Então, são feitos de algumas formas. Então, nós temos a gestão de informações de dados, por exemplo. Na engenharia da Bosch, nós temos ela dividida em algumas características, né? Processo de design, processo de testes, processo de simulação, processo de desenvolvimento, processo de qualidade em todo o sistema, em sistema de engenharia de processo, de projeto, e suporte à fábrica na sua essência para toda a parte de manufatura. Então, essas são as áreas divididas da Bosch como engenharia. Tá? Fora isso, dentro de engenharia do produto, nós temos engenharia de qualidade, engenharia de processos, engenharia de manutenção, que estão fora desse conceito de engenharia de produto, de desenvolvimento de um produto, suporte a um produto, que nós chamamos de engenharia na sua essência. Né? Dentro desse conceito, nós aplicamos tudo isso que eu falei para vocês, para a gente captar esses dados e essas informações. Sistema de Big Data, sistema de IoT, de Low Code, sistema de processos LIPA, que é um processo desenvolvido para a Bosch, para a gente ter esse conceito de informações e essa divulgação de informações em todo esse ecossistema, né? Tanto aqui, Bosch na América Latina, como Bosch mundial. Tá? Então, essas são algumas das ferramentas e algumas formas que a gente faz essa organização de informações. Legal? Então, aqui, pessoal, vocês verem, eu estou no laboratório. Esse é um laboratório de análise, que nós chamamos centro de análise. Aqui vocês estão vendo 2 engenheiros que eles estão fazendo análise de um dado. Nós estamos trabalhando com um microscópio eletrônico de varredura. Ele está fazendo uma análise de um processo de uma quebra de ferramenta. Então, o que foi feito? Foi feito o desenvolvimento de um produto. Esse produto foi colocado em equipamentos para a gente ver a durabilidade desse processo, a gente vê o design desse produto, a performance desse produto. Então, é desenhado um produto, a gente analisa esse produto e a gente vai ver a performance. A gente coloca em bancada de testes, trabalhamos X horas, desmontamos esse produto e fazemos análise aqui nesse laboratório. Então, isso aqui, eu estou olhando a caracterização de toda essa peça e a gente dá um diagnóstico, uma receita, um relatório direcionando esse conceito desse produto. Se o produto está bom, não está bom, se esse produto teve degradação, não teve degradação e o porquê que teve essa degradação. Para quê? Para que depois que a gente tiver esse relatório, a gente faz uma análise e fazemos aí sim uma definição de melhorias ou criamos a especificação técnica para esse produto. Tá? Então, aqui é um dos exemplos que a gente utiliza nesse conceito. Então, a indústria 4.0 aqui é fundamental para que a gente consiga ter as informações no momento certo, na hora certa. A gente gerar aqueles dados através de microscópios eletrônicos, através de conceitos de análises extremamente rápidas, para a gente tratar esses dados e gerar informações. Tá? Então, esse aqui é um dos exemplos que a gente tem ao longo de todo o processo. Outro exemplo aqui com tecnologia voltado é o que nós temos um scanner 3D. Esse scanner 3D ele tem a característica, nós temos uma peça aqui ao longo desse processo. Essa peça é uma peça que foi fabricada. Porventura, se a gente não tivesse o desenho dessa peça, isso ia gerar
um problema muito sério para a gente poder desenhar manualmente todo esse equipamento, e teríamos que desmontar as peças com especificações, medir, e isso gera muito tempo para a gente gerenciar e criar esse modelo, né, que a gente iria fazer um modelo que era um modelo numa prancheta, modelo matemático, né, desenhado à mão, né? Seria como se fosse um rascunho. Com esse equipamento, a gente consegue fazer esse processo e a gente tem esse modelo, então esse scanner faz uma varredura em todo o design da peça, com todas as características, com especificação técnica, com tolerâncias geométricas, né, extremamente apertadas, e desenho e faz esse conceito desse modelo matemático. Esse modelo matemático prototipado, a gente consegue mandar para o software, e o software vai fazer a emissão desse conceito e transformar isso num produto, e vai jogar isso para que a gente consiga trabalhar e consiga melhorar ao longo todo esse processo. Ou seja, ele desenha um produto físico, mandando isso para o efeito matemático. Então, olha só a agilidade e todo o processo que a gente ganha com a indústria 4.0, aplicando as ferramentas de internet das coisas, IoT, de design, de plataformas, de módulos de simulações, de software de simulações, para que a gente consiga captar essas informações e traduzir na nossa necessidade. Outros equipamentos aqui, temos modelos matemáticos, que agora nós temos um processo. Esse modelo matemático que eu falei para vocês, que a gente desenhou, né, no software, aqui no sistema de scanner, a gente pega, joga isso para o equipamento e faz a comparação, medindo o modelo físico com o modelo matemático, né? Imaginamos isso se não tivéssemos essa tecnologia da indústria 4.0 para a gente fazer esse conceito. Nós tínhamos que fazer isso separado e aí fazer cotas de tolerâncias, análises, onde a gente levaria muito tempo para fazer esse conceito. Com esse equipamento, a gente faz isso em coisas de 10, 15 minutos, a gente faz essa comparação da medição do modelo físico para o modelo matemático. Viu? Aqui um outro exemplo, né? Um outro engenheiro está fazendo uma medição, aqui é um microscópio. O microscópio, por sua essência, ele tem a característica só de tirar foto. Então, a gente aplicou a indústria 4.0, onde a gente tem aqui uma peça com um furo de diâmetro extremamente pequeno, 0,2, 0,22 milímetros, e a gente colocou a indústria 4.0, a automação e todo o conceito de ferramentas para que a gente consiga fazer isso automático. Então, a gente consegue medir isso em série. Antes, a gente media uma peça e tínhamos que tirar e fazer novamente todo o processo. Levávamos aproximadamente 1 hora para fazer um processo de medição. Com esse conceito de indústria 4.0, a gente consegue agilizar e conseguimos reduzir isso para 20 minutos. Ou seja, por medição, a gente está ganhando 40 minutos. Aqui está o exemplo de produtividade, aqui está o exemplo de redução de custo, aqui está o exemplo de agilidade e com uma qualidade que é a mais importante, né, baseada em tecnologia, baseada em conceitos matemáticos e conceitos físicos de todo o processo. Legal? Então, aqui, mais um exemplo. E aqui dentro desse laboratório temos inúmeros outros exemplos que a gente utiliza da mesma forma para poder fazer os conceitos. Pessoal, se tiverem perguntas, por favor. Aqui nós temos outro engenheiro, lembra que eu falei para vocês, das bancadas? Então, a gente pega, faz o design do produto, pegamos esse produto, colocamos em bancadas para a gente fazer teste. Esse engenheiro coloca essas peças nessas bancadas, aqui são bancadas de teste de engenharia. Aqui a gente consegue visualizar uma bancada trabalhando, e quando ela está trabalhando, ela está simulando. Lembra que eu falei para vocês, gerar dados, está gerando dados, está gerando informação. E o engenheiro, em tempo real, vai pegando esses dados, pegando essa informação e vai tratando e vai transformando na necessidade que ele está buscando, né? Analisando as especificações, e aí ele consegue simular processos, melhorando, alterando parâmetros. O que vai acontecer se eu
aumentar a temperatura, diminuir a temperatura, aumentar a pressão, diminuir a pressão, né? Então, isso tudo a gente consegue visualizar aqui. Aqui a gente consegue ver um banner onde tem uma aplicação de um design, de um projeto criado pela engenharia, né, os engenheiros, onde a gente desenhou um produto, analisou o produto, aplicou o produto, criamos, né, estão vendo as curvas aqui, criamos software, desenvolvemos esse software, analisamos das bancadas, esses softwares nos transformaram em dados, e esses dados foram melhorados ao longo de todo o processo, e aí a gente colocou na nossa essência, né, na real necessidade do cliente. Então, até a gente criar todo esse processo, desde o início, da necessidade, da dor do cliente, quando o cliente se reuniu conosco e falou, olha, eu preciso desenvolver, eu preciso um produto que me atenda a essa especificação. Nós começamos a desenvolver isso com o cliente, fizemos vários testes e ao longo de todo esse teste, a vida útil do desenvolvimento, a gente foi criando ao longo de todo esse processo. E a indústria 4.0 tem essa característica de nos dar essas informações e balizar todo esse conceito. Aqui alguns produtos testamos e analisamos ao longo de toda essa cadência. Aqui tem outros exemplos. Estão vendo software, onde a gente faz com aquele equipamento que eu falei para vocês, de varredura, de laser, a gente desenha todo o produto matemático e a gente vai tendo essas informações, e com essas informações o engenheiro toma a melhor decisão para que a gente consiga melhorar ou não o nosso produto. Então, aqui a indústria 4.0 é bem importante para nos dar esses dados para a gente melhorar continuamente todo o conceito do nosso produto. Aqui outro exemplo, né, quando eu falei para vocês de indústria 4.0 voltado à manufatura aditiva. Então, aqui está um exemplo de manufatura aditiva, onde aqui a gente consegue ver, né, isso aqui é uma colheitadeira, onde a gente está fazendo a parte de colocando venenos agrícolas, né, para que a gente consiga matar todas as pragas no campo e melhorar todo o processo. Então, olha aqui, é todo ligado o hardware, ligado a ECU, ligados a gente fazer a pulverização dos venenos na medida certa, no ponto exato. Então, isso é o que a gente chama de inteligência do spray, né? Para a gente poder colocar no momento certo e na hora certa. Aqui a indústria 4.0 é extremamente importante. E quando a gente começa a desenvolver, aqui a gente consegue visualizar aqui, ó, olha aqui, manufatura aditiva. Para eu fazer a primeira peça, né, que é a prototipagem, então vários exemplos de indústria de manufatura aditiva, de peças fabricadas com manufatura aditiva. Se eu não tivesse a manufatura aditiva, eu iria ter que produzir isso em torno, numa fresa, numa retífica, e isso iria levar um tempo, uma semana, 2 semanas, né, dependendo de todo o conceito. Com manufatura aditiva, a gente faz isso extremamente rápido. Aqui está um exemplo, a nossa célula de manufatura aditiva. Aqui está uma máquina de manufatura aditiva, né, uma impressora de manufatura aditiva. Aqui uma segunda impressora de manufatura aditiva, essa impressora é impressora metal. Então, existem impressoras poliméricas e impressoras de metal. Então, aqui uma terceira máquina de manufatura aditiva, e a gente utiliza esse conceito de manufatura aditiva para aplicar ali no desenvolvimento de projetos e desenvolvimento de todas as etapas. Aqui outro exemplo da indústria 4.0. Então, nós estamos aqui, que é o que nós chamamos de software, uma das processos de informação. Isso aqui é o LIPA, é um software que nós fazemos o gerenciamento e o controle, né, de todas as atividades que a gente tem dentro do laboratório, todos os projetos que a gente tem, então o deadline desses projetos, quando são colocados, quando eles são gerenciados. Então, esse processo aqui de indústria 4.0 é um dos processos que nós gerenciamos as informações dentro da engenharia. Esse processo aqui, alguém que esteja na Turquia consegue visualizar, alguém que esteja na Alemanha. Então, existe essa interação, essa comunicação extremamente ágil
extremamente robusta e com tempo real para a gente fazer o gerenciamento de dados e das bancadas de todos os testes. Então, aqui um outro exemplo. Aqui estamos entrando no laboratório de durabilidade e performance, onde a gente faz todo o conceito de durabilidade e performance do produto. Então, a indústria 4.0 aqui é extremamente importante. Vocês estão olhando aqui vários cabos, vários computadores, vários ECUs, controle eletrônico, né? É uma unidade de controle eletrônico que tem como característica gerenciar todos os conceitos e todos os processos que acontecem na máquina. Então, ele pega esses dados, ele trata esses dados e controla todos esses dados da melhor forma possível. O engenheiro vem, retira esses dados e trata esses dados dentro da especificação técnica de um produto que ele está gerenciando. Então, vou pegar aqui uma das bancadas que estão trabalhando. Jairo, só vou aproveitar, enquanto você está mostrando, que tem uma pergunta aqui do Igor. Tá bom? Olha aqui, ó. Toda implementada. Esses dados vão para ECU. Esses dados são tratados, são controlados da medida adequada. Então, a indústria 4.0 vem para poder facilitar todo esse conceito de tratamento de dados. Desculpa, pode fazer a pergunta, né? Por favor. Imagina. O Igor quer saber se com essa tecnologia a gente pode dizer que temos uma maior assertividade em todos os campos, da empresa financeira, manutenção e também uma melhora na entrega para o cliente final. Eu diria que a gente não pode dizer, a gente pode afirmar 100% de certeza que isso vai fazer com que a gente tenha uma maior agilidade, uma maior certeza, uma maior qualidade, uma redução de custo e uma assertividade na entrega do produto final para o cliente. Isso, com certeza, podemos afirmar, sem dúvida nenhuma. Estou voltando para a sala, porque... Mais alguma pergunta? Maravilha. A gente só ficou um pouco de barulho, né, quando você estava apresentando essa última parte dos dados. Então, se você pudesse dar uma reforçada no que você explicou, aí quem não conseguiu entender direito, aí a gente já contextualiza. Tá, então eu estava explicando o seguinte: aquele onde estava o barulho é o motor do equipamento que estava. Voltei aqui para a sala. Então, aonde eu apresentei para vocês ali é um motor. Esse motor é instrumentado, então, viram lá que tinham vários cabos. Ele manda todas as informações para a ECU. ECU é o controle de todo o processo. Essas ECUs, ele gerencia todos esses dados. Esse gerenciamento de dados está diretamente ligado a um computador e o engenheiro vai requisitando esses dados e vai transformando em informação. Então, ele consegue simular ali, por exemplo, no motor, a plena carga, ou seja, o motor está subindo um veículo com 70 toneladas subindo a serra. Então, ele consegue simular naquela bancada e ele vai conseguindo visualizar as curvas e vai visualizar a performance dos componentes e a performance do motor ao longo de todo esse processo. Então, a gente consegue fazer essa tratativa de dados e aí, em cima desses dados, a gente transforma em informações. E a gente vai ver se está aumentando a temperatura, se está aumentando a pressão, se está diminuindo a injeção, o quanto de particulado está sendo mandado para o meio atmosférico, então, pós-tratamento. Então, a gente consegue analisar todas essas características para quê? Para a gente melhorar. Porque nós queremos, eu lembro lá do início que eu falei da tecnologia para a vida, nós queremos melhorar toda a característica e todo o processo. Então, a gente tem que fazer isso de uma forma bem ágil e bem robusta. Então, essas informações são recebidas e a gente trata da melhor forma possível. Legal? Mais perguntas? Perfeito. Nós temos também outras perguntas que surgiram, né? Então...
A Laiana, ela perguntou, Jairo, ao longo dos anos, como o desenvolvimento da indústria afetou o seu dia a dia na Bosch e como você fez para acompanhar esse desenvolvimento? Legal, muito obrigado pelas perguntas bem interessantes. Sem dúvida nenhuma, afeta continuamente, porque, né, eu comecei lá em 89, eu era técnico e comecei a me desenvolver, e hoje, né, engenharia, desenvolvendo todo esse processo. Então, é um processo de aprendizado continuamente. E eu costumo dizer para todos os alunos da seguinte forma: muitos alunos falam, não vejo a hora de me formar, eu quero parar de estudar. Pelo contrário, quando a gente termina da graduação, a gente vai estudar continuamente. O engenheiro, ele transforma a vida de pessoas, né? Imagine a medicina sem a engenharia, né? O médico salva vidas, mas ele salva vidas porque ele consegue detectar um problema muito rápido, baseado em um equipamento que foi desenvolvido por vários engenheiros que estudaram tecnologias, aplicaram conceitos, IoT, internet, várias informações de forma extremamente rápida que consegue possibilitar o médico a analisar aqueles dados, transformar em informações e, pela sua competência, né, resolver aquele problema que ele está analisando. Então, tem um conceito muito forte em cima disso. E, sem dúvida nenhuma, né, nós temos que estar nos transformando continuamente. Como? Né? E isso eu usei muito na minha vida. Participando, como vocês estão fazendo, participando desses eventos com as empresas, aumentando esse ecossistema, esse networking, visitas técnicas, fazendo cursos, fazendo apresentações, participando de apresentações, de seminários, congressos, SAEs, né, congresso de engenharia. Então, são várias ferramentas que fazem com que a gente se desenvolva. E, sem dúvida nenhuma, dentro da empresa na qual vocês estão inseridos ou na qual vocês estarão inseridos, você está participando de projetos, participando de criações, de inovações, de hackathons, de desenvolvimento de processos de inovação, né, sendo um agente transformador para que isso aconteça. Eu sempre fiz isso. E a Bosch tem isso, né, na sua essência, o empreendedorismo. A Bosch motiva isso para todos os seus colaboradores, que eles desenvolvam, trabalhem em ideias, pivotem ideias, melhorem continuamente seus processos, deem melhorias, apliquem essas melhorias nos seus processos produtivos e cuidando cada vez mais daquilo que é o nosso maior legado, que é o nosso produto com a máxima qualidade, transformando a vida de toda a população. Né? É isso que a gente faz. Não sei se eu respondi a pergunta. E eu continuo estudando continuamente, me desenvolvendo. É isso que a gente faz continuamente, tá? Perfeito, obrigada, Jairo. Laiana, você confirma pra gente, né, se foi isso mesmo. Caso você tenha algum comentário, fica à vontade. Muito bem. Além da pergunta da Laiana, a gente teve a dúvida do Breno. Ele quer saber como que a Bosch vem atuando no desenvolvimento de veículos elétricos e quais as principais atividades da Bosch nesse tipo de veículo. A Bosch é um dos atores desse ecossistema extremamente ativo, é um protagonista nesse conceito. Nós temos aqui pessoas, engenheiros voltados na parte de eletrificação, não só na parte de eletrificação, mas células de hidrogênio, de combustíveis, por exemplo, células de hidrogênio, são outras formas de combustão, outra forma de gerar energia para que a gente tenha mobilidade. Então, a Bosch trabalha no conceito de mobilidade muito ativo. Nós temos parcerias com a FIEP, com o Senai, Sistema Senai, onde eles têm um centro de mobilidade voltada na parte elétrica. A Bosch, há uns 5, 6 anos, ela criou um programa de pós-graduação na parte de energia, parte de eletrificação, onde ela capacitou vários engenheiros nesse conceito de estar, né, competente nessa nova tecnologia. Então, nós trabalhamos com essas características, nós estamos desenvolvendo parcerias, né, desse ecossistema para que a gente esteja ativo dentro desse processo. Né, na Alemanha tem vários centros e várias inovações voltadas a esse conceito, projetos voltados a esse
essa nova tendência, né? E aqui no Brasil também, aqui na Bosch Curitiba, a gente tem um estudo voltado à melhoria. Tudo isso que eu expliquei para vocês, o processo de engenharia, de pegar equipamentos, analisar e melhorar. Então, a gente comprou um veículo elétrico, pegou os equipamentos e a gente desenvolveu e melhorou vários inversores, conversores. Então, primeiro a gente aprendeu, né? Desenvolveu esse conceito, depois a gente mapeou todo o processo e as características, e depois a gente aplicou melhorias baseado no nosso know-how, baseado na nossa engenharia, para que a gente melhorasse a performance, a autonomia e todo esse conceito. Então, nós estamos envolvidos em vários grupos e várias pesquisas e desenvolvimento voltado ao tema de eletrificação. Tá? Perfeito, obrigada. E aí a gente tem umas dúvidas que o pessoal fez, né, pelo chatbot que a gente enviou nos comunicados, né, nos e-mails, e uma dúvida foi do Natan. Conforme o avanço das tecnologias, a indústria 4.0 se encontra quão distante da nossa realidade brasileira? A indústria 4.0, lembro que eu falei para vocês que algumas empresas ainda estão na indústria 3.0, e é perfeitamente normal, depende muito da especificação do seu produto, depende muito da característica, do conceito técnico, né? E outras já estão no 4.0 e outras já estão migrando para o 5.0, que é o que nós aqui na Bosch fazemos, né? 5.0, pensando em tecnologia, pensando em pessoas, pensando em foco, em direcionamento, tendências, melhorias contínuas para todo esse processo. Eu diria para você que, pelas empresas, né, por todos os processos que nós conhecemos aqui do mercado e todas as atividades, né, nós tivemos o Congresso SAE, tudo, né? Toda a tendência está muito voltada ao 4.0. 4.0 é uma realidade, processos, então, linguagem Python, que é o que desenvolve conceitos de melhorias, RPA, aplicabilidade de realidade virtual, de realidade aumentada, de conceitos. Isso é muito, muito, muito abrangente e muitas empresas estão sendo utilizadas. Então, eu diria para você que isso é uma realidade atual e está sendo desenvolvida fortemente no Brasil. E nós, vocês como engenheiros, têm que estar, né, muito engajado, com muito foco nesses conceitos e nesse aprendizado, porque isso é algo que não é do futuro, é algo agora. Já estamos atrasados nesse conceito, porque as empresas estão utilizando muito isso. Perfeito, obrigada, Jairo. E a última pergunta que a gente tem aqui do chatbot é do Anderson. Ele falou assim: a Bosch, considerando a tecnologia de IoT, já está ou estará presente em projetos urbanos que unem sustentabilidade, eficiência e qualidade de vida? Sem dúvida nenhuma. Lembra que eu falei para você de tecnologia para a vida? Essa é um legado nosso, é uma iniciativa, é um planejamento estratégico da Bosch. Tem vários conceitos. Um deles é a eletrificação, o biocombustível, que a gente está envolvido, né? Então, são vários conceitos, vários projetos que a Bosch trabalha com o tema de qualidade para a vida, não só na mobilidade, mas em vários outros processos de eficiência energética, a redução do NOx para o meio atmosférico. Um dos exemplos que eu posso trazer para vocês, a Bosch foi a empresa em 2020 que desenvolveu a medidor do teste de Covid, que a gente conseguiu fazer a agilidade do teste, que aquele tempo, em 2020, era um teste que era extremamente demorado, em 39 minutos. Né? Então, todo esse conceito de tecnologia foi aplicável, né, para que a gente colocasse essa ferramenta e ajudasse a sociedade. Então, isso é um dos exemplos, né, que nós temos de projetos que já foram implantados na parte de tecnologia para melhoria da sua qualidade de vida. Mas existem vários outros projetos ligados à mobilidade, cidades inteligentes, desenvolvimento, a parte de saúde, muito forte com esse conceito de indústria 4.0. Perfeito. Até reforçando sobre essa temática, tá? Quem tem interesse em saber mais detalhes sobre
mobilidade, né? O que a Bosch está fazendo em relação a esse tema. Nós tratamos disso na primeira palestra, né? Que aconteceu no mês passado. Ela está gravada, já está disponível no YouTube da Bosch Brasil. E aí a gente vai reforçar também para vocês assistirem esse conteúdo que foi bem legal e foi apresentado pelos nossos embaixadores Renato, o Rafael e a Karine, né? Então eles apresentaram esses conceitos. Antes da gente ir para a finalização, pessoal, mais alguém tem alguma dúvida que queira fazer aqui no chat, que queira levantar a mão, abrir o microfone? Ou reações também, né? O que vocês acharam, se vocês quiserem. E tem mais temas aqui ainda, pessoal. Vamos lá, que tem um tema bem importante aqui que eu vou apresentar para vocês, que é o engenheiro Gustavo Sierpinski. Nós temos várias iniciativas aqui dentro na parte de digitalização, de indústria 4.0. O Gustavo é um dos que, junto comigo, né, nós trabalhamos com esse conceito, e ele vai apresentar aqui para vocês uma aplicabilidade na nossa essência, no dia a dia que a gente utiliza. Então, por favor, Gustavo. Boa tarde, pessoal. Vocês me escutam? Sim. Beleza. Você consegue voltar para a apresentação lá, por favor, Jairo? Ela não tá na apresentação aqui? Vocês não estão vendo? Não, precisa compartilhar, Jairo, que parou. Desculpa. Enquanto o Jairo vai colocando a apresentação novamente, me apresentar, eu sou Gustavo, né? Eu sou engenheiro mecânico, engenheiro de produtos na Bosch, e vocês devem estar pensando, cara, o que o engenheiro mecânico está vindo falar sobre indústria 4.0, sobre dados? Então, veja, minha formação, apesar de a essência ser a parte de desenvolvimento de produtos físicos, produtos mecânicos, um pouco tempo que eu tenho de empresa, eu sou funcionário Bosch desde 2019, eu já migrei e hoje eu trabalho muito forte na parte de transformação digital, indústria 4.0, então aqui vocês vão ver que a minha fala vai ser muito voltada ao que o Jairo já mencionou anteriormente sobre lifelong learning. Então, hoje em dia, esse é um conceito muito importante para qualquer profissional, e principalmente dentro dos conceitos de indústria 4.0 e 5.0, isso vai ser fundamental para o desenvolvimento pessoal de todas as pessoas que estão dentro desse ecossistema, né? Então, só extrair o que o Jairo falou inúmeras vezes sobre dados. Então, qual que é a relevância dos dados dentro da indústria e dentro do nosso mundo de hoje? Então, dados são gerados a todo momento, eles podem ser ou não observados, eles podem ser descartados ou salvos em alguma base de dados, de forma estruturada, não estruturada, e eles por si só não têm, são apenas dados, não têm uma relevância. Agora, quando você estrutura eles, você salva eles de uma forma ordenada, com um contexto, um motivo, você transforma esse dado em informação. Essa informação ela é organizada, estruturada, categorizada, tem utilidade, é condensada, pode ser calculada. Dentro dessa informação, você vai colocar o motivo pelo qual essa informação está em um dado lugar, e você tem o conhecimento. Então, eu tenho conhecimento da função do meu produto. Aí, com base nesse conhecimento, quando eu tenho essa pirâmide formada, com base em ideias, aprendizados, conceitos, sínteses, você começa a formar, ter insights e gerar a sabedoria, né? Gerar novos conhecimentos e extrair informações úteis e relevantes dentro desse dado. Então, veja que o dado ele é fundamental para você chegar lá na frente e ter a inovação, ter a chamada sabedoria nessa pirâmide, né? E quanto mais brando, ou quanto maior for o teu portfólio de dados, quanto mais conectados esses dados forem, quanto mais contexto, motivo você conseguir dar desse dado, mais insights você vai gerar e poder te trazer mais inovações dentro daquele contexto, né? E dentro desse conceito, eu trago aqui para vocês dois conceitos que a gente trabalha bastante, que são a cadeia de valor do dado, que vocês veem nesse gráfico no eixo horizontal, e o ciclo de vida do dado, que vocês veem no eixo vertical. Isso é uma designação nossa, que a gente trabalha, que tem
bastante direcionamento com base em produtos físicos, né? Então, falando do ciclo de vida de dado, um dado ele é gerado por alguma coisa, no nosso caso, um produto, né? Esse nosso produto ele vem desde lá da concepção, na parte superior esquerda, onde você tem um projeto mecânico desse produto, testes, validações, simulações. Você vai produzir esse produto, então você começa a descer ali na caixinha em cinza, você tem a produção, então você vai ter dados de produção, fornecedores de matéria-prima, condições de processo de usinagem, tolerâncias de montagem, resultado de final de linha da função desse produto, e você vai ter a operação desse produto em campo, onde você vai ter os resultados ou monitoramento desse produto em tempo real durante a vida útil desse produto e até da sua manutenção lá na frente, como esse produto esteve, depois da intervenção, qual era o problema que foi detectado nesse produto, qual foi como esse produto ficou após a intervenção e a manutenção. Então, esse é um modelo que a gente tem, que é o ciclo de vida do dado, desde a concepção do produto até o final da vida desse produto. E a gente tem a cadeia de valor do dado, que está aqui na horizontal, onde você pega das fontes de dado, que podem ser de todas as etapas da vida útil desse produto, você aquisita esse dado, você faz a medição, você processa esses dados, salva ele em algum lugar, por exemplo, cloud, você tem a disponibilidade desse dado, então, distribuída em nuvem, em tempo real. Você faz a ingestão, o storage, isso aqui são as etapas da própria cloud, né? E você depois, com esses dados, você vai poder aplicar Data Engineering, Data Analytics, inteligências artificiais, e com isso você vai começar a extrair o valor desses dados e ir subindo naquela hierarquia da pirâmide que eu mostrei no slide anterior, onde você sai de um dado bruto de um produto qualquer e chega num valor agregado, seja a nível de venda de serviço para um cliente final, seja a nível de redução de custo de processo, seja a nível de otimização do produto. Então, aqui uma forma que a gente trabalha na conexão dos dados. Então, veja que todo dado é importante e a conexão dele, a forma de fazer isso de uma forma robusta, completa e confiável é extremamente fundamental para a gente ter o conceito da indústria 4.0 bem definido. Pode passar o slide? Aqui eu trago um use case que evidencia bastante esse modelo, ou a fusão do ciclo de vida de dados e a cadeia de valor dos dados, que é o GEM digital, né, em inglês Digital Twin, que é um modelo de digitalização de um produto ou uma coisa qualquer do mundo, e que visa você extrair informações e dados e valor no final do dia para essa dada coisa. Então, vamos pegar um use case aqui de um produto convencional que a gente fabrica aqui na fábrica de Curitiba. Então, a gente desenha esse produto, faz a engenharia desse produto. Com isso, nessa engenharia de produtos, a gente tem os nossos requisitos e o funcionamento desse nosso produto. Com isso, a gente aplica os modelos físicos, e aplica os dados funcionais, dados de simulação e dados de inteligência artificial que a gente tem com base nesse produto que a gente desenvolveu. E a gente tem um Digital Twin que a gente chama de Discrete Functional Twin. Então, qual que é a função dele? Para um produto qualquer daquele tipo, a gente consegue, com base nos nossos dados, descrever o comportamento real dele, funcional, com base em um modelo digital que a gente tem. Qual é a função disso? A gente pode, nesse modelo digital, trabalhar nele de forma a mexer em determinadas características e otimizar esse produto, ou até mesmo a gente trabalhar em regiões que a gente não costuma operar desse produto para entender como essa função desse produto vai se dar nessas características, uma vez que a gente não pode fazer isso no mundo real, porque isso pode eventualmente trazer riscos ou serem muito difíceis de serem analisados, né? Então, a gente consegue extrapolar os limites do próprio produto através de um modelo digital.
Se a gente, sobre esse produto, coloca as informações de dimensões e materiais, a gente tem um modelo discreto desse componente. Então, qual que é a ideia aqui? Aqui a gente pode trabalhar não só a nível funcional, mas também no modelo desse produto, vendo, por exemplo, se eu aumentar um diâmetro de dada galeria, qual o impacto que isso vai ter na função desse meu produto? Se eu tiver desgaste em uma dada região, de que forma isso vai afetar a função do meu produto? Que tipo de informação que eu posso gerar a partir dessa fusão de função e modelo físico? E a gente vai evoluindo esse modelo, pegando os dados de produção, tendo características individuais de cada produto. Então, esse produto foi feito em Curitiba, no dia tal, com matéria-prima XYZ, o torno que passou estava com ferramenta de corte com dado nível de desgaste, você teve tal rugosidade em tal característica, e você vai começando a entender não só conceito do produto, mas o produto específico, aquele produto, aquele injetor que está dentro do motor do seu carro, como ele saiu da nossa fábrica e como que a gente espera que ele vai se comportar ao longo de sua vida útil, compensando eventuais desvios funcionais e fazendo todo o produto trabalhar de forma ótima em qualquer sistema que ele esteja aplicado. E você pode avançar isso pegando dados de campo e monitorando esse produto conforme ele vai funcionando para ver perfis de utilização, para ver formas de desgaste, e você pode atuar no produto mesmo sem necessitar de uma intervenção mecânica. Então, abre possibilidade de a gente gerar serviços digitais onde há agregação de valor para o nosso cliente final com base nesse modelo digital que a gente tem gerado, esse Digital Twin. Então, dessa forma, a gente conecta o ciclo de vida do dado, desde da concepção do produto até a utilização dele em campo, e a gente também pega a cadeia de valor do dado, então a gente vai coletando todos os dados possíveis em todas essas fases, e lá no fim do dia a gente consegue gerar valor, gerar sabedoria, serviços, vendas, reduções de custo e mais valor percebido pelos nossos clientes. Então, aqui eu trouxe um conceito bastante novo para mostrar para vocês como que tudo isso se conecta, né, esses dados. E, cara, o que eu trouxe, esse conceito todo, ele é bastante complexo. Como a gente faz para sair do nível de abstração de um dado de temperatura de uma bancada qualquer e chega lá no final do dia com o Digital Twin pronto, implementado e gerando valor para a organização. Então, a gente tem aqui esse Digitrends, que é um monitoramento da própria Bosch, onde a gente acompanha quais são as tendências de mercado em diversas áreas, e esse gráfico que vocês têm aqui, ele é específico para transformação digital. Então, aqui vocês conseguem ver um mapa de várias tecnologias que a gente vê que hoje que vão ser chaves para o futuro, para a indústria 4.0, 5.0 e até mesmo para a sociedade, né? Então, veja que aqui quão grande é o portfólio, o leque de tecnologias que a gente tem que pode revolucionar o nosso futuro, né? E aqui a minha ideia é, mais uma vez, reforçar o lifelong learning. Então, sem que a gente tenha pessoas engajadas e que tenham conhecimento sobre tecnologias recentes e que têm bastante relevância, a gente não consegue trazer a indústria 4.0 e a indústria 5.0 para a prática do nosso país, né? Então, aqui, com isso eu fecho minha fala. Então, a minha ideia aqui era expor um pouco como a gente faz isso no mundo real e como que a gente desdobra isso dentro da nossa empresa para estar promovendo a inovação e a transformação digital do nosso mundo, da nossa sociedade. Obrigado, pessoal. Perfeito, Gustavo. Muito legal. Obrigado aí para toda essa conexão, porque tudo isso que foi colocado, né, é para a gente transformar exatamente isso, né? Nós queremos uma mobilidade, queremos um mundo melhor, uma tecnologia, pessoas vivendo de forma mais harmônica, né? A sociedade, né, com esse ecossistema, né, nós, atores protagonistas, para que a gente consiga
realmente fazer esse mundo melhor, da melhor forma possível, com conceitos, ferramentas e harmonia, que é isso que a gente busca como tecnologia de vida. E a indústria 4.0 tem tudo isso, né? Então, se a gente ver a interação homem-máquina, né, todos os carros têm inúmeros produtos Bosch. Então, se a gente olhar para o que a Bosch está pensando e desenvolvendo para o tema mobilidade, sustentabilidade, facilitar a vida das pessoas, muitas outras, muitos, né? Aqui são alguns exemplos, mas essa imagem traduz, né, exatamente o que nós, engenheiros, cada colaborador aqui da Bosch, os quase 400 mil colaboradores da Bosch no mundo, diariamente fazem com bastante paixão, com bastante afinco, com bastante qualidade, fazer produto com a máxima qualidade para transformar a vida das pessoas. Nos 4 segmentos, acho que na primeira palestra já foi colocado os segmentos que a Bosch está envolvida, que a Bosch está inserida. Então, se a gente for ver lá o ciclo de vida como um todo, a Bosch está do início até o final, do berço ao túmulo, de toda a cadeia que uma pessoa precisa para poder ter uma qualidade de vida bem adequada e da melhor forma possível. Tá? E finalizando aqui toda a minha fala, eu gostaria de que a gente tivesse bem em mente esse desenvolvimento da indústria 4.0, que é aquisições de dados, como eu, engenheiro, faço parte desse ecossistema e participo dessa aquisição de dados, como eu transformo esses dados, como eu transmito esses dados, como eu processo esses dados, o que eu, engenheiro, vou fazer para que esses dados cheguem da melhor forma, ágil e aplicando ferramentas e metodologias, que conceitos, que know-how, que soft skills, que ecossistema eu preciso estar interagindo e estar integrando para que eu consiga ter essa forma bem adequada e que eu consiga visualizar isso da melhor forma possível para atender a dor final do cliente. Então, o engenheiro tem um papel fundamental nessa transformação desde o início, né, da geração dos dados até entregar o produto final para o cliente. Então, o bom engenheiro é aquele que transforma, aquele que analisa, aquele que melhora e aquele que consegue enxergar de forma ágil e de forma bem orgânica aquela dor e aqueles dados que estão sendo transformados por todos os equipamentos, por todas as máquinas, por todas as pessoas, por toda a geração, por todo o ecossistema que está inserido. E nós fazemos parte desse processo. Ok? Então, aqui finalizo a minha fala, agradeço e aberto para perguntas. Muito bem, Jairo, muito obrigada, Gustavo. A gente tem uma dúvida aqui do Igor que surgiu agora no finalzinho, né? Sobre como são usados, uma dúvida, são usados programas como script para busca de dados ou máquinas virtuais que fazem essa automação para trazer informações e acompanhar os processos? O caminho que eu poderia dizer é que não é um só, né? A gente tem diferentes situações onde diferentes mecanismos são utilizados, né? Então, para você fazer a conexão do dado de alguma coisa muito simples, às vezes como a leitura de um crachá para verificação do acesso de uma porta, talvez você não precise de um servidor. Então, você pode atuar isso utilizando um programa mais simples, um script, alguma coisa nesse sentido. Bancadas, em geral, a gente costuma utilizar elas conectadas em servidores, porque isso garante a segurança dos nossos dados e que esse dado vai estar sempre sendo analisado e distribuído no menor tempo possível, né, da forma mais estável possível. Mas não só isso, né, o nosso processamento de dados ele pode ser feito posteriormente de diversas formas. Por exemplo, a gente pode analisar esse dado utilizando Data Analytics, a gente pode utilizar ferramentas gráficas para análise, a gente pode fazer análises com base em inteligência artificial, a gente pode aplicar métodos de machine learning. Então, não existe uma forma só, e existem N métodos e metodologias que a gente utiliza e necessita para estar conectando esses dados e extraindo o máximo do valor desses dados. E todo método sempre acaba agregando e aumentando o valor que a gente consegue extrair desses dados, né? Então, acho que
Seria essa minha que eu teria para comentar sobre essa pergunta. Perfeito, é isso mesmo, e levando em consideração que cada informação, lembra que eu coloquei no início lá, a informação é um insumo, a indústria 4.0, dados e informações são insumos que vão ser transformados. Então, cada tipo de informação requer uma forma de transformação. Se é um dado simples, no script, sem dúvida nenhuma, pode ser utilizado. Mas se é um dado extremamente relevante, um core business, ou seja, aquele é algo extremo que vai fazer com que o produto seja um diferencial no mercado, isso tem que ser tratado de vários outros conceitos. E é isso que nós fazemos aqui diariamente. Perfeito, meninos, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado, né, de todo esse conteúdo, inclusive dessa apresentação da Bosch ao vivo, né? Muito legal, Jairo. E aí eu quero reforçar com vocês, eu vou compartilhar aqui minha tela só para reforçar alguns recadinhos para vocês. Pessoal, então, só reforçando, né? Essa daqui foi a segunda palestra que a gente está fazendo aqui da nossa trilha, né, de conhecimento para universitários. Então, se vocês conhecem amigos, outras pessoas que poderiam curtir, né, o que vocês curtiram aqui, por favor, indiquem esse link, tá? Então, daí as pessoas preenchem aqui as informações. E vocês também, se vocês tiverem interesse em conhecer, em participar das palestras das outras trilhas que ainda estão para acontecer, caso vocês estejam inscritos só para engenharia, então a gente pede para que vocês refaçam uma inscrição nova, né? E aí marcando aqui as outras trilhas que vocês têm interesse também de participar, tá bom? Aqui também nessa página vocês têm acesso ao nosso calendário dos próximos eventos. Então, falando aqui, né, do calendário de engenharia, então, no mês que vem, no dia 19 de outubro, a gente vai falar sobre IoT e inteligência artificial. E no comecinho de novembro, a gente vai propor aí uma atividade mais prática para vocês, com os outros embaixadores que a gente tem do nosso time. Para a semana que vem, quem tiver o interesse, a gente vai ter a palestra da área de tecnologia. A gente vai falar sobre sistemas e softwares na Bosch. Então, quarta-feira, no dia 21, às 3 horas também, tá? E aí, quem não tiver inscrito nessa trilha, então, por favor, peço para vocês virem aqui e validarem, né, sobre a tecnologia da informação. E aí, no fim do mês, na última semana aqui de setembro, a gente tem uma palestra sobre Lean Startup, que o time de inovação e negócios vai apresentar para a gente. Então, também já é mais um convite aí para vocês participarem, tá? E aqui vocês conhecem o nosso time de embaixadores, né? Então, quem são os profissionais aqui que vocês têm a oportunidade de fazerem o networking? Então, aqui, né, o Jairo hoje com a gente. Então, para vocês conhecerem, né, a nossa equipe. E aqui algumas dúvidas, se vocês tiverem, né, mais pontualmente sobre os eventos e participarem, tá bom? Vale Pode lembrar falar, também, Jairo. vale lembrar também que vai ter um momento que quem estiver em Campinas ou Curitiba poderá fazer uma visita técnica na empresa. Então, um dos requisitos é a participação das trilhas, né? E quem estiver participando das trilhas automaticamente já está participando desse último evento da visita técnica. É bem interessante, que vocês vão poder conhecer detalhadamente todo o processo produtivo, manufatura, conhecendo todos os conceitos. Vai ser um prazer poder recebê-los aqui em Curitiba. Eu vou estar recebendo vocês e a gente vai poder detalhar várias informações que vocês tenham, porventura, dúvidas, para que ajudem a vocês, como engenheiros ou como a graduação que vocês estão, melhores se identificarem na vida profissional de vocês. Eu acho que isso é bem pertinente e é isso que nós, como Bosch, como embaixadores, temos essa incumbência de a gente estar mostrando a nossa empresa e os caminhos que a nossa empresa está desenvolvendo para vocês se vislumbrarem e identificarem com aquela competência ou aquela atividade que nós temos aqui desenvolvidas, para que vocês possam cada vez mais se desenvolverem na vida profissional dos senhores e das senhoras, tá bom? Um grande abraço para todos aí.
Perfeito, Jairo, bem lembrado. Então, pessoal, quem tiver o interesse, né, de conhecer pessoalmente, né, as plantas de Curitiba ou de Campinas, então a gente vai oferecer essa oportunidade, né? Então, a previsão aí para a primeira semana de dezembro, a gente vai compartilhar com vocês como que vocês fazem, né? Quem tiver o interesse, como que vocês fazem para participar dessas duas atividades. Vale reforçar que o critério para vocês fazerem essa visita é participarem das trilhas. Então, vocês que estão aqui com a gente online, né, que vieram nas outras palestras, vocês estão elegíveis para fazerem essas visitas. E aí, até respondendo aqui a dúvida do Júlio, né, que o Júlio é de Santa Catarina e se pode ir também. Pode ir, só que todo esse custo de deslocamento, né, até Curitiba, até Campinas, fica por responsabilidade de vocês, tá bom? Então, quem tiver o interesse, tem aí essa oportunidade. Então, assim, a gente recebe vocês nas plantas, mas aí toda essa parte logística, né, de deslocamento, daí fica a critério de vocês. E eu vi que foi colocado já até a data ali, e eu já me comprometo, quem for de Curitiba e quem for próximo de Curitiba, eu vou visitar Curitiba por uma outra atividade em uma data diferente dessa da palestra. Consigo visitar a Bosch? Vocês têm meu contato, ficou meu contato, não tem problema algum, nos avise com antecedência, a gente organiza, vai ser um prazer recebê-los aqui, né, e vai ser da mesma forma o processo. Lógico que a gente vai fazer isso no dia 11, que é o procedimento, que é todo o processo, mas há exceções, estou em Curitiba numa data diferente dessa, nos comunique que vai ser um prazer recebê-los, porque, como eu falei para vocês, né, para nós como embaixador, é uma oportunidade e é um prazer poder compartilhar toda a nossa empresa, que eu tenho certeza absoluta que soma muito no desenvolvimento de vocês. Perfeito. Então, só reforçando, Curitiba vai ser no dia 11 de novembro e em Campinas a visita vai acontecer no dia 1º de dezembro. Dúvidas mais específicas, né, como da Andréia, sobre documentação, o que precisa fazer, né, para poder participar, a gente vai enviar o e-mail para vocês de orientação, então vocês fiquem tranquilos, tá? A gente vai explicar para vocês aí o procedimento para quem tiver o interesse. E no mais, a gente reforça para que vocês continuem com a gente nas próximas palestras. Muito obrigada para quem esteve hoje com a gente. Muito obrigada, Jairo, novamente pelo conteúdo compartilhado aqui. Os nossos intérpretes, né, o Lucas e a Luciana, também o Gustavo. Parabéns. Então, obrigada, pessoal. Obrigada pela participação de todo mundo. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.